Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciando a nossa live de domingo às 18, pelo Instagram, pelo Facebook. Tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos. Olá, Suzy, Carla. Tudo bem, Carla? Eu não sei fazer isso ainda, viu, Amanda? Eu tenho receios de mexer aqui e acabar derrubando o Instagram, que eu não sei mexer bem nessas coisas de fixar o tema. Vou aprender a fazer. Mas o tema de hoje é recaídas e recomeços em codependência. Olá, Ângela, Karina. Obrigada, Suzy. Oi, Rê, nossa aniversariante de ontem, Cris. Parabéns, Rê. Obrigada por estar sempre conosco. Su, Simone, boa noite. Tudo bem com vocês? Renata. Que bom que vocês estão hoje aqui, pessoal. Vamos falar sobre mais um tema que eu vi que vocês começaram a me escrever também, dizendo, nossa, quantas coisas, né? Quantas respostas eu gostaria de obter por meio desses questionamentos relacionados a recaídas e recomeços em codependência, né? Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema para que a gente possa buscar as nossas respostas dentro de nós. Boa noite, mais uma noite de ensinamentos. Uhul! É uma maravilha estar aqui na Maratona Musa Romina. Olha, a gente tem alguns jargões que já viraram, viu? Já pegaram. É a maratona final de semana que a gente começa sábado de manhã com o nosso projeto Laços, com a turma das veteranas, já que são as meninas que estão já na terceira edição do Laços. E a gente já começa logo cedo com chororô, com limpa daqui, limpa de lá. Aí no sábado à tarde a gente tem grupo de estudos do livro Até que a Droga Nos Separe. Ontem nós trabalhamos o sentimento da raiva, né? Então quem esteve conosco ontem foi muito bom. Quem não esteve, eu convido a vocês a estarem conosco, né? Aliás, aqui está o nosso kitzinho do livro e do guia Até que a Droga Nos Separe, né? Através desse material, nós trabalhamos as nossas emoções todos os sábados. Um sábado comigo no grupo das veteranas, ou seja, as meninas que já estão há mais tempo estudando o kit e o guia, o guia e o livro, e a repescagem, né? Ou as iniciantes, que são as meninas que ainda estão no capítulo inicial. Aí nós trabalhamos ontem a emoção da raiva. À noite nós tivemos o grupo de amor exigente, grupo de cônjuges, e aí finaliza-se então a maratona de sábado. E aí no domingo, como se não bastasse, finalizamos o domingo com a nossa live. Tudo ótimo, tema maravilhoso para quem está começando um novo amor. Que bom, Simone, que notícia maravilhosa. Sempre é tempo de começar novo amor com novas formas de nos relacionarmos, né? Lembrando que sempre precisamos estar atentas aos nossos padrões nesses novos amores. Estou muito feliz, pois consegui ressignificar minha criança interior graças ao que você me ensinou. Coloquei em prática e deu. Poxa, Suzy, que bacana, muito feliz em saber. A Letéia, bem-vinda. A Letéia iniciou essa semana junto com a Ana Cunha, um grupo em Belém, um grupo de cônjuges, da qual eu tive a oportunidade de fazer parte na semana passada como uma das convidadas, né, onde eu pude inclusive partilhar um pouco da minha história. Meninas, um dia eu vou fazer uma live assim, a minha história, porque olha, às vezes eu tenho uma vontade de partilhar com vocês, viu? Também preciso partilhar. Oi, Eugênia querida, começando muito bem na sua companhia. Boa noite, Rita, Jane, amém. Deus abençoe a todos nós.
Nara, obrigada a você, Regiane querida, Zenaide, meninas. Vamos começar, meninas e meninos, vamos hoje falar sobre esse tema que eu considero um tema relevante pelo fato de vir com muita frequência esse assunto em relação às recaídas emocionais no que se refere ao padrão da codependência, né? Então achei interessante a gente estar conversando sobre isso no viés de pegarmos alguns elementos que fazem parte dessa dinâmica, até para que nós possamos entender o que acontece e como trabalhar essa mudança de padrões. Mas antes disso, eu preciso dizer a vocês que existe uma necessidade muito grande, latente em mim, e eu acredito que talvez em vocês, porque eu sinto muitas vezes a energia entre nós, talvez até mais propriamente entre as meninas que estão mais próximas de mim nos cursos e tudo mais, uma necessidade muito grande de me solidarizar com tudo que vem acontecendo no nosso país e no mundo nessa fase que nós estamos vivendo. Faz um ano, né, que nós iniciamos esse processo todo de isolamento social, do grande impacto que foi para nós inicialmente ficarmos em isolamento, acompanharmos todas as coisas e tudo mais. E no início talvez as coisas tinham um peso diferente, porque havia um esperançar diferente, conforme as coisas foram acontecendo, inclusive com a descoberta da vacina, esse esperançar ele veio de uma forma muito boa. Porém, eu acredito que nesse momento, com esse segundo isolamento, com esse segundo lockdown que se dá em várias partes do mundo, e não só no Brasil, com essa forma que inclusive estamos sendo considerados o país com o pior desempenho em frente à pandemia, eu sinto algo como uma mistura, uma ambivalência tão grande de sentimentos, porque ao mesmo tempo que nós estamos nos propondo a estarmos cada vez melhor todos os dias, porque esse é o nosso papel, ao mesmo tempo nós precisamos estar gratas pelas nossas vidas, gratas pela oportunidade de estarmos aqui, tendo a oportunidade de nos aprimorarmos, nos trabalharmos, nos refinarmos, mas ao mesmo tempo é como se não fosse possível nós não nos depararmos com a possibilidade ou com a realidade de pensar que tem milhares de pessoas que estão vivendo movimentos opostos, né? Então isso, eu talvez tenha percebido isso de uma forma mais intensa essa semana, até por meio dos pacientes, por meio das perdas que os pacientes têm vivido, isso eu acho que realmente tem estado mais perto de nós, com muito mais frequência, e eu acho que isso vem para nós de uma maneira mais assustadora, talvez. E eu sinto a necessidade imensa de uma introspecção no sentido de purificar nossos corações no sentimento de solidariedade mesmo, sabe? Ontem à noite eu assisti um pedacinho de uma matéria no jornal, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, uma dentista que ela se propôs a fazer um trabalho voluntário para refazer as próteses. Ela estava refazendo as próteses dentárias de uma senhora que ela ficou entubada durante alguns dias, 15, 20 dias, e quando ela voltou da intubação, ela não tinha mais como permanecer com as mesmas próteses, porque a intubação deteriora tudo isso. E ela não teria mais condições, recursos financeiros para isso. E o trabalho voluntário dela era refazer aquela prótese. Então ela estava refazendo toda a arcada dentária, toda o maxilar, a boca, a face, o rosto, a autoestima daquela mulher. E de uma forma voluntária, né? E aí ela disse, porque se eu estiver no mundo para fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu encontrei a minha missão, né? E ela já teve Covid, essa pessoa também, então ali elas encontraram uma ressignificação para aquela dor, né? E aí veio para mim muito claro, né, que nós aqui, de alguma maneira, nós estamos ressignificando as nossas dores. Tanto vocês quanto eu já passamos por uma situação específica em relação
alguém que nós nos relacionamos com o uso de substâncias, relacionamentos onde nós vivenciamos dores relacionadas à codependência. E graças a Deus, nós pudemos, de alguma maneira, porque eu sei que aqui tem vários voluntários de Amor Exigente, de outros grupos, ou que de alguma maneira se dedicam a compartilhar e levar a mensagem, nós buscamos ressignificar essa dor, levando a mensagem, em prol de transformar o dia, a vida, a vírgula que alguém pode ouvir, né? Então, aquilo me tocou demais, né? E eu acho que se nós, nesse momento de infinita dor, não nos olharmos como seres que estamos aqui em prol do outro, eu realmente não sei qual seria a missão de passarmos por tudo isso, né? Então me tocou demais aquela mensagem de ontem, daquela dentista fazendo aquele trabalho, né, para deixar a senhora com uma autoestima, não só autoestima, ela precisa mastigar, ela precisa comer, precisa ter dente para isso, mas o quanto, né, o rosto dela, ela saiu praticamente sem dente da intubação e ela voltou a ter o maxilar dela, porque alguém se predispôs a dar o estudo, o tempo, a vontade a fazer aquilo por ela. E se cada um de nós, né, aqui fizéssemos a nossa parte nesse sentido, né, como seria? Então eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Eu tive a honra de ser tocada pelo voluntariado, com a graça de conhecer Padre Haroldo. Foi Padre Haroldo que me ensinou que a grande roda do amor, ela só gira quando a gente tem prazer e sente amor na doação. E esse amor na doação é um amor que retroalimenta, né? Então, aonde eu sinto o maior amor? Quando eu dou esse amor. Então, quando vocês me retornam com o que vocês me retornam, com a diferença que a vida de vocês ganha de alguma maneira, às vezes numa palavra, numa frase, numa modificação que teve naquele dia na vida de vocês, para mim fica muito claro que é muito além de tudo isso, é o amor girando, né? É o amor acontecendo. Então, seja alguém na codependência, alguém na dependência, alguém no Covid, alguém no oferecer marmitas na rua, não sei, mas que cada um encontre a sua forma de dar um pedaço de si para o outro. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos duplos, triplos, clones, né? E, e eu gostaria muito de deixar essa mensagem, porque eu particularmente sinto, por vezes, uma certa melancolia no cotidiano em virtude desse momento que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos lutar contra isso, porque independente de notícia, do que a gente ouve ou não ouve, é fato, né? É fato. Hoje também eu estava acompanhando uma caminhada por Santorini, na Grécia, que é um local que eu já estive, que eu sou absolutamente apaixonada, é como se fosse assim, o meu paraíso na terra é aquele lugar. E a guia de turismo estava fazendo esse passeio para mostrar que a partir de 14 de maio eles vão abrir para o turismo, né? E você olhar aquele lugar com tudo fechado, um lugar que é praticamente todo de turismo, né? Uma cidadezinha desse tamanhinho que sobrevive do turismo mundial, toda fechada, o Mediterrâneo ali silencioso, naquele lugar que recebia milhares de turistas. Então é uma atmosfera mundial que não tem como não nos impactar se somos nós seres espirituais que caminhamos por aí e sentimos essa energia, né? Enfim, tive vontade de dizer isso para vocês e eu sou muito grata por vocês me retornarem com esse amor, né, que a gente troca, na verdade, é uma troca muito grande, é uma retroalimentação muito grande que talvez vocês nem saibam, mas o que vocês me devolvem é extremamente importante para mim, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui aos domingos comigo, por vocês fazerem parte do meu trabalho,
por vocês fazerem parte dos meus grupos, dos meus livros, das brincadeiras, das risadas, de tudo que nós fazemos juntos, né? E espero que quando tudo isso passar, a gente tenha oportunidades de nos encontrarmos, né, em momentos ao vivo, de alguma forma, né? E a quem aqui, a exemplo da querida Eunice Moreira, né, relata que perdeu pessoas, os meus mais profundos sentimentos, né? Eu acredito que tenho muitas pessoas aqui que têm perdido pessoas próximas, porque isso realmente está muito próximo de nós, né? Os meus profundos sentimentos, e que nós possamos sim ser alicerce uns aos outros nessa dor, e que ainda assim continuemos firmes fazendo o nosso trabalho de todos os domingos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada e levarmos adiante aquilo que as pessoas que nós amamos e que não estão mais aqui gostaríamos que nós fizéssemos, e vamos continuar fazendo, né? Então, muito amor, muita paz, minha solidariedade, meus sentimentos a vocês e a todas as pessoas que de alguma maneira vêm sofrendo, as pessoas que deixam de estar com seus queridos, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão desesperadas por não terem hospitais, né? E as pessoas que perderam os seus. É impossível nós não sentirmos, né? Por mais negacionistas que algumas pessoas sejam, por dificuldade de entrar em contato com essa emoção tão dolorosa, esse negacionismo vai por água abaixo hoje, com as pessoas que a gente acaba vendo que não tem mais por onde segurar. É uma dor que se desmancha, né? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada. Exatamente, um número de mortes assustador, pequenos municípios, grandes municípios, estados, municípios, cidadelas, grandes cidades, Brasil todo, estamos mundialmente num patamar assustador, né? É extremamente assustador. Mas o que podemos fazer é orar, agradecer por estarmos vivos e nos solidarizarmos com as pessoas que precisam da nossa oração, que precisam do nosso equilíbrio emocional e que precisam da nossa corrente. Porque essa corrente que nós formamos aqui, dessa sinergia que nós formamos aqui, sinergia de amor, sinergia de coisas boas que nós formamos aqui, é uma sinergia extremamente poderosa. Se nós fizéssemos num domingo uma noite de oração na nossa live, nós emanaríamos seria uma noite de emanação de uma energia extremamente positiva, porque as pessoas que estão aqui têm dores que se transformam em amor. Vocês todas têm uma capacidade de resiliência absurda, porque vocês estão aqui procurando transformar as dores de vocês, todas vocês, né? E é esse o orgulho que eu tenho de vocês, alunas minhas que estão aqui. Como eu já disse, minhas alunas, elas mergulham mesmo, elas se entregam, as minhas pacientes, vocês que vêm nas lives, as meninas que participam dos estudos, encaram, né? Tudo que a gente já viveu, a gente encara. E por que não fazer? Vamos fazer, vamos usar uma live nossa com essa intenção. Será um imenso prazer fazer uma noite como essa, ou uma live dessa, um outro dia, o que vocês sugerirem, mas vai ser um imenso prazer. Hoje eu desviei, mas eu precisava dizer isso para vocês. Eu agradeço por vocês me ouvirem, acolherem, e vamos então tentar focar aqui no tema de hoje. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, gostaria então de me apresentar. Vamos fazer sim, vamos combinar, vamos fazer. Esse seria uma cura quântica, é uma cura através do amor, é um amor muito forte que emana de umas para as outras aqui. Eu gostaria muito que nós fizéssemos isso o mais breve possível. Vamos ver como isso acontece aqui hoje, e eu acho que a gente pode transformar isso em realidade o mais breve possível. Se vocês puderem ir sinalizando as ideias, eu acho que a gente pode fechar essa ideia até o final do dia de hoje. Tudo se faz muito necessário e muito urgente. Muito bem.
Vamos tentar focar então, para a gente aproveitar nosso grupo para isso e depois a gente finaliza com esse assunto inicial, tá bom? Então, quem vem hoje pela primeira vez, meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência. Estamos aqui nesse local, nesse horário, há cerca de 1 ano, fazendo as lives no Facebook e no Instagram, desde que foi declarado o isolamento social e as palestras, noites de autógrafos foram suspensas, né? Esse foi o meio que eu encontrei para continuar conversando com o meu público, com as minhas queridas e queridos seguidores, pessoas que me acompanhavam no meu trabalho. E esse é um bom fruto desse isolamento, porque foi uma maneira de chegar cada vez mais longe, de ter, na verdade, esse domingo de grande encontro que nós temos, né? Todos os domingos eu divulgo para todos os domingos um tema para nós falarmos, sempre correlato à dependência e codependência afetiva, a codependência e dependência afetiva. Os temas são todos em torno dessa temática. Todas as lives são gravadas, ficam no Instagram, ficam no Facebook. Porém, qual é o nosso formato? A gente costuma falar um pouquinho sobre o tema, de 30 minutos, 40 no máximo, e depois eu abro para as perguntas, leio as perguntas que vocês escrevem, os comentários. Nós temos aqui quase que uma sala de estar, né? Uma conhece a outra, uma responde para a outra, e agora vai ficar ali, elas vão fazer a reunião da oração, vão resolver tudo, como que vai ser a live da oração. No final só vou anotar aqui como é que ficou resolvido. Mas são muito engajadas com tudo que eu proponho. Eu sou muito feliz, né, por esse dia, por esse domingo. E vamos lá. Então, falando sobre recaídas em codependência. Eu anotei algumas coisinhas, algumas palavrinhas chaves que vieram na minha mente hoje, mas eu nem tá aqui o papel, mas elas estão aqui. Por que esse tema recaídas e recomeços? Meninas e meninos, né? Vamos falar um ponto bem claro. Eu ouço com muita frequência, nos atendimentos e nos grupos, a famosa frase: eu recaí, eu fiz tudo errado. Ou eu estava indo bem, de repente quando eu o reencontrei, ou quando ele falou tal coisa comigo, eu recaí. Ah, de novo, sem querer eu gritei, ou sem querer eu controlei, ou eu não soube dizer não. Enfim, uma recaída comportamental, né? Eu vinha tentando modificar os meus comportamentos, que eu já venho num processo de autoconhecimento, já sei que a codependência traz algumas características, eu já sei, já tenho contato com algumas mudanças necessárias e eu venho tentando galgar esse caminho. Porém, existem alguns gatilhos externos, assim como eles têm os gatilhos que os levam à recaída no uso de substâncias, por exemplo, ou numa compulsão sexual, ou um gatilho, até nos nossos gatilhos, eu estou de dieta, e aí eu dou de cara com pudim, é o meu gatilho, então eu tenho uma recaída na minha dieta, né? Estou querendo parar de fumar, mas aí eu tomo um café preto e alguém me oferece um cigarro, eu tenho um gatilho, eu tenho uma recaída. E aí eu tive uma recaída quando eu estava bem e de repente eu ouvi, eu não ouvia há alguns dias, ou se não, ele falou determinada frase para mim e naquele momento eu não consegui sustentar meu não, ou eu não consegui ser assertiva, eu acabei sendo agressiva ou passiva, enfim. Qual é exatamente a mudança comportamental ou as mudanças comportamentais que você vem se colocando dentro do seu processo de recuperação da codependência, sendo você esposa, mãe, irmã, enfim. E você percebe que naquele momento, por um determinado fator, por um determinado gatilho, você recaiu. Aí vem essa frase, né, para a sessão ou para o grupo: eu recaí, né? Porém, se nós pensarmos nos nossos mecanismos internos em codependência, nós precisamos ver o que acompanha essa fala do recair, né, do padrão da recaída, da ideia da recaída.
É fato que sempre estamos acompanhadas de um chicotinho, né? Nos depreciarmos, nos desqualificarmos, sermos perfeccionistas conosco, prontas sempre para dizermos que não somos boas o bastante, é algo muito fácil para nós codependentes. Então, quando a gente recai emocionalmente ou comportamental, ou quando a gente reconhece esse erro, no momento a gente já tira o chicotinho da sacola, da gaveta, de onde quer que ele esteja, e já começa a se chicotear. Eu recaí, tá vendo? Eu não sou boa, eu não sei fazer. Olha só, eu vou parar mesmo de me cuidar, porque eu não sirvo para nada, etc, etc. Então, esse é o ponto, né? Quais são as minhas vozes que eu mesma digo para mim, ou quais são as minhas crenças? Mais uma vez, as minhas crenças são aquelas que eu construo ao longo da minha vida, que de alguma maneira me fizeram acreditar, né, que eu acreditei desde o início da minha construção aí ao longo do meu desenvolvimento, que eu não sou boa o suficiente. Então, quando eu recaio, eu já começo a me punir por aquela recaída, né? Então, esse é um ponto. Quanto mais eu me chicoteio, ou eu me desqualifico, ou eu desvalorizo o meu processo de recuperação e foco na minha recaída comportamental, mais eu estou me afundando nessa recaída, certo? Se nós pensarmos que a recaída é algo que eu estou aprendendo a caminhar, eu tropeço e volto, isso é comum a qualquer caminhada nova, né? O bebê, quando está engatinhando, quantas vezes ele precisa cair, levantar. Se eu a vida inteira tive um padrão de codependência, onde eu aprendi a ser agressiva ou passiva, ou não saber falar não, ou ser extremamente agradadora, ou ser extremamente controladora, em algum determinado momento eu resolvo começar a fazer tudo diferente, ou começar por alguns pontos a fazer diferente porque eu quero mudar o meu padrão relacional, é claro que eu vou ter quedas, eu vou ter tropeços e eu vou ter recaídas durante esse processo. Nada do que a gente vai aprender de novo vai ser de uma vez só. Isso é óbvio, isso a gente pode colocar em qualquer outra situação da nossa vida, né? Então, se eu começo a fazer exercício físico, vai ter o dia que eu vou faltar, porque todos os dias, né? Um dia eu vou ficar com dor, outro dia eu vou ter um pouco de preguiça. Eu começo a fazer uma dieta, vai ter o dia que eu vou ter vontade de comer alguma coisa, eu não caio necessariamente no pudim, mas de repente eu pego um pedacinho de chocolate. Eu começo a estudar e vai ter uma noite que eu não vou querer ir para aula porque eu estou cansada. Todas as mudanças de hábitos, de comportamentos, elas vão exigir, elas fazem parte disso, né, dessa mudança, esses escorregões, esses tropeços, essas quedas, esses tombos que vão me ensinar justamente a ter a resiliência necessária para levantar. Porém, quando a gente fala em codependência, que já traz todo esse padrão de baixa autoestima, nós reforçamos a recaída como se fosse um processo absurdamente errado, como se fosse algo catastrófico, como se fosse algo indigno, né? Então, se eu recair, eu não mereço nada. Se eu recair é porque eu sou muito ruim. Se eu recair é porque realmente o outro tinha razão. Se eu recair é porque eu não sirvo, e etc, 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 né? Muito bem. Então vamos imaginar que esse chicotinho que a gente anda com ele está sempre pronto para ser usado nas nossas recaídas. Que o meu perfeccionismo que me acompanha constantemente, que é o mesmo perfeccionismo que me paralisa, que me impede de fazer as coisas, porque se eu só posso fazer as coisas se forem perfeitas, então por isso eu não falo nada, também é esse perfeccionismo que me coloca numa posição muito profunda quando eu recaio no meu comportamento. E aí eu entro na questão da procrastinação, né? Por que a procrastinação é algo tão prevalente na vida do codependente? Justamente porque a procrastinação ela está atrelada à ideia do perfeccionismo, né? Então, por que eu não faço algo?
porque eu quero fazer aquele algo da melhor forma. Então eu crio aquela fantasia de que o que eu fizer tem que ser o perfeito. Se eu for fazer algo, vai ter que dar muito certo. Então, o que eu faço? Eu vou prorrogando, porque eu não acredito que eu sou capaz de fazer. Ah, eu quero voltar a estudar. Ah, mas se eu voltar a estudar, pode ser que eu não dê conta. Então, nem vou começar. Ah, eu quero ter um corpo melhor. Ah, mas eu sei que eu não vou dar conta de fazer exercício porque eu não gosto, então eu não vou nem começar. Ah, eu quero mudar o meu comportamento. Ah, mas eu nem vou em busca porque eu sei que eu não dou conta. Processos conscientes, nem sempre, na maior parte, inclusive, inconscientes, né? Mas a questão é, o que a gente perde com o perfeccionismo e com a procrastinação? As oportunidades de realmente fazer as coisas acontecerem. A energia gasta com a procrastinação ela é tamanha que o tempo que eu poderia me dedicar a dar o primeiro passo em direção à mudança, é o tempo que eu fico ali remoendo o fato de preciso fazer, não fiz, preciso fazer e não fiz. E esse não fiz, ele traz o que para nós? Culpa. Ele alimenta essa dor da recaída, ele alimenta essa dor de ficar paralisado. Né? É como se eu estivesse fazendo um auto-boicote. Tá vendo? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu não sou tão boa assim. Então eu começo a entrar num padrão de melhoria, mas eu mesma me boicoto. Então eu recaio e nessa recaída eu mesma fico me espezinhando para ficar nesse buraco da recaída. Então existem vozes internas, que são as vozes das minhas crenças, né? Crenças que eu fui construindo ao longo da vida, que podem estar atreladas a vivências que eu tive em outros relacionamentos, a vivências que eu tive na infância, a vivências que eu tive em relacionamentos com outras pessoas, a maneiras que eu desenvolvi determinadas relações até com amigos e profissionais, etc. E existem também as vozes da minha lealdade familiar, que são essas vozes que a minha história familiar, que a minha família de origem, ou que estiveram presentes na história da minha família de origem, reforçam a minha incapacidade. Né? Então, tá vendo? Isso não daria certo. A minha mãe sempre disse que não daria certo. Ou na minha família, isso nunca deu certo. Casamento na minha família nunca deu certo. Meus pais eram separados, comigo não seria diferente. Meu pai e minha mãe viviam situações de violência, eles nunca se entendiam. É claro que eu também não iria me entender. Então existem vozes nossas, as nossas vozes, ou aquele, se nós imaginarmos a nossa cisão interna, o meu lado saudável e minha sombra, né, não tão saudável, me levando à ideia de que recaí, mas me acolho e vou fazer diferente, e o recaí porque realmente não sou tão boa o suficiente. E além dessas vozes internas, existem também as vozes passadas, que são as vozes dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas histórias. Então vejam quantas coisas que podem interferir e me deixar prostrada nessa recaída. Então isso que eu enxergava como uma recaída comportamental, eu acabo fazendo com que aquilo se torne novamente um padrão em que eu me instalo de novo, né? Então o que eu faço? Eu deixo de fazer terapia, eu deixo de ir para o grupo, né? Então quando a gente percebe que existem alguns momentos específicos de evasão no grupo de apoio, muitas vezes acontece quando a pessoa entra num processo que ela considera uma recaída comportamental ou emocional, porque ela não está conseguindo acompanhar o que ela coloca como meta para ela de ser saudável dentro daquilo que ela imagina dentro do grupo. Ela acredita que o grupo não vai acolher essa perfeição toda que ela se coloca como ideal, e aí ela mesma já se auto-sabota e sai do grupo. Né? Então, não, eu mesma recaí, é melhor eu não estar aqui. Ela se isola, se afasta nessa ideia do se auto-chicotear, nessa ideia de não sou merecedora, nessa ideia de tá vendo, não dá mesmo. E aí
com isso, ela, ao invés de olhar a recaída como algo que, poxa, eu recaí nesse comportamento, o que é uma recaída? Uma recaída é um indício de para que eu devo olhar para melhorar. Isso é uma recaída. A recaída é um indicador do que precisa melhorar. Se eu percebo que determinado gatilho me faz recair, eu agora preciso estar atenta a esse gatilho. Não significa que eu recaí, agora eu tenho que ficar lá embaixo, recaído. Não, olha, isso aconteceu, agora eu consigo perceber que esse tipo de fala, que esse tipo de contato, isso me desestabiliza. Então, de uma próxima vez, eu tenho que estar mais preparada para lidar com isso. É para isso que serve uma recaída. Porém, o codependente, com toda essa dinâmica de autossabotagem, de chicotinho, de autoperfeccionismo, de baixa autoestima, ele acaba usando a recaída como algo que, na maior parte das vezes, o traz novamente para o padrão da vitimização, que é algo muito danoso na codependência, né? E aí, como que a gente trabalha então com os recomeços para sair desse padrão do recaído, padrão do vitimismo, padrão do larguei tudo e por aqui vou ficar? Justamente trabalhando o oposto, né? Então, eu venho trabalhando ao longo do meu processo a confiança em ter um grupo que me acolhe, a confiança ou num grupo terapêutico, ou na terapia, ou no meu processo, em algo que já vem me acolhendo, e hoje eu sei me acolher. Então eu tenho a capacidade, tenho a percepção de perceber, eu tenho a capacidade de perceber que a recaída é apenas um indício de qual rota eu tenho que mudar nessa trajetória. Imaginem que quando vocês decidiram trilhar um novo caminho com a codependência, vocês receberam um mapa, né? Esse mapa, vocês acharam esse mapa num baú do tesouro, aí lá num portal onde vocês foram procurar. Um belo dia vocês tiveram um despertar espiritual, acharam lá na floresta um baú, e dentro desse baú tinha um mapa. Olha, caminhem por aqui para que vocês possam ter novos padrões relacionais. E aquele mapa tinha todo o caminho que vocês tinham que trilhar. Mas naquele mapa tinha, assim como tem naqueles joguinhos de jogo imobiliário, né, que a gente vai passando, jogue dados, vire à direita, agora dê mais 2 passos para trás, etc. Tinha lá, aprenda a falar não, ou tenha mais cuidado com suas emoções, ou cuide de você em determinado aspecto, né? Ia todo um mapa assim desenhadinho. E aí, em determinado momento, teve lá a tua recaída, né? Você recaiu porque você não vinha trabalhando talvez com tanta intensidade, a sua capacidade de assertividade, e o seu cônjuge ou seu filho, já muito habilidoso com a manipulação, trouxe algo nesse sentido e você não conseguiu dar conta de ser assertivo naquela hora e você acabou sendo agressivo e acabou descontando nele a tua raiva que ainda não está totalmente trabalhada. E aí, meu Deus, eu recaí, eu fiz tudo errado, eu realmente não sei nada, eu não sirvo para nada, eu não vou mais cuidar de mim, eu não vou mais cuidar de ninguém, eu não dou conta, eu sou codependente mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Aí começa aquela história da síndrome de Gabriela, que serei codependente para sempre, etc. Porém, você é convocada a olhar de novo para esse mapa. E aí lá no mapa tem uma parte lá que diz para onde devo virar a minha bússola. Aí o mapa vem acompanhado de uma bússola para descobrir o que fazer quando eu recaio numa situação como essa. O que não estava funcionando? O que eu não vinha trabalhando? Eu não vinha trabalhando o meu fortalecimento de comunicação, na área da comunicação, perante situações de manipulação. Pronto, esse é o ponto. O que eu preciso fazer a partir de agora? Continuar nesse olhar que eu não vinha trabalhando. Eu preciso desistir de todas as outras coisas que eu vinha fazendo, eu preciso desistir de me cuidar, eu preciso desistir de levantar da cama, eu preciso desistir de todos os outros processos que vêm com o vitimismo que a gente se autoimpõe. Não. Vamos pegar cada coisinha e colocar na sua caixinha. A Su que gosta disso, né, Su?
A Su, nas nossas reuniões, sempre pergunta, isso é aquilo, Su. Essas coisas, sim, cabe a gente colocar cada coisa na sua caixinha. Né? Não dá para misturar tudo e dizer que a recaída, ela significa que todo o nosso processo foi por água abaixo. Nós precisamos, assim como eles lidam com o só por hoje, nós precisamos lidar com o só isso aqui. O que está acontecendo é isso. A minha dificuldade agora é essa. Eu não estou dando conta da comunicação. Eu não estou dando conta da assertividade em situações como essa. Recorta. Faz um recorte dessa parte. Não precisa jogar tudo no liquidificador e achar que todo o processo acabou. Né? Porque senão eu não consigo recomeçar. Eu entro novamente naquele padrão anterior, que é o do desespero, o da fragilidade, da vulnerabilidade, do vitimismo, do não saber por onde começar, de toda aquela dor interna que eu me sentia sufocada e achava que não tinha para onde correr. Se nós em algum momento já encontramos a luz no fim do túnel, e vocês sabem que já encontraram, muitas de vocês encontraram no grupo, outras na terapia, cada uma do seu jeito, segura nessa luz, segura nesse ponto. Pega esse mapa, essa bússola e anda com ele. Vão ter mudanças de rota sempre. Vão ter recaídas e recomeços todos os dias. Ninguém vai sair de uma reunião, ou de uma live, ou de um processo terapêutico perfeito. E nem vai mudar de relacionamento e todos os outros relacionamentos vão ser perfeitos. Nós vamos nos deparar com essas dificuldades diariamente. O que nós precisamos nos libertar é crenças disfuncionais, lealdades familiares que não nos servem, vozes da nossa família, vozes interiores que não nos servem, e precisamos entender que precisamos fazer recortes das recaídas e parar de desqualificar todo o resto que a gente vem construindo. Nós temos construído coisas grandes. O que vocês têm construído na recuperação de vocês são coisas grandes. E eu tenho acompanhado muitas de vocês que vêm trazendo suas histórias e são grandes. Então, por favor, né, vamos olhar para essas coisas que acontecem no nosso cotidiano como algo focado que vai ser o nosso orientador para recomeçar. E eu recomeço da onde eu parei. Né? A vela estava acesa, apagaram a vela. Quando eu acendo a vela, ela começa da onde? Da onde ela parou. E ela começa com toda a força de novo. Né? E agora tomando uma outra rota. Era nisso que eu estava fragilizada? Então é para isso que eu vou olhar com mais frequência. E da próxima vez eu vou fazer diferença. Vou demorar quantos anos para aprender tudo? Não sei, a vida inteira. Ou até outras vidas, se for o caso para quem acredita nisso. Mas o importante é, eu não vou parar. Eu não vou me atolar novamente no lamaçal, na areia movediça da recaída, ou do parar, ou do procrastinar, ou do desistir, do autoabandono. Isso eu não vou fazer mais, né? Então, a minha mensagem para vocês no dia de hoje, quando nós propusemos falar sobre recomeços e recaídas, primeiro dizer a vocês que esse termo recaída, né, eu vejo que vocês usam com muita frequência, mas assim, eu trouxe esse tema para falar a linguagem de vocês, mas isso nada mais é do que aquilo que o nosso próprio padrão nos leva a retornar. Né? Então, eu estou mudando um padrão, eu tendo a voltar para o mesmo padrão anterior. Né? Mudanças de hábitos, mudanças de padrões, mudanças comportamentais, elas não acontecem do dia para a noite. Então, não é recaída, isso é um movimento natural. Recaída é uma forma da gente entender de uma maneira mais fácil, né? Principalmente porque já há esse paralelo entre o usuário cai, a família também recai, etc. Mas não vamos atrelar. Se ele recai, eu recaio. Quando ele recai, eu recaio. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das recaídas individuais, independente do outro. Eu posso ter uma recaída emocional porque o outro recaiu? Posso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando das nossas recaídas com os nossos comportamentos, que podem ser deflagrados pelo outro ou não. Nós estamos falando de nós, né? E o outro ponto é sobre o recomeço, que esse recomeço não tarde, que eu não precise de uma semana, 2, 3 ou um mês para retomar.
Eu preciso só de um tempo para entrar em contato com esse recorte. Peraí, o que deu errado? Deglutir e pegar meu mapa e minha bússola e seguir em frente. Foi muito tempo perdido da nossa vida já vivendo assim. Pelo menos é o que vocês falam para mim, né? Todo mundo fala, ai, Romina, queria ter conhecido você antes. Não é isso que vocês falam? Então agora, bússola e mapa. Vão ser os próximos materiais que eu vou pedir na lista de material dos cursos. Bússola e mapa. Meninas, 18h45. Vamos para as perguntas aqui do Insta, para depois a gente ir para o Face. Então, eu vou ver direitinho depois como fixa o tema aqui, viu? Eu não sei como que é. Boa noite para todos. Muito obrigada pela presença. Consegui ressignificar a criança interior. Começando bem na sua companhia, obrigada. Começando a semana bem. Muito obrigada. Estamos aqui para ouvir você. Boa noite. Sim, maravilhosa, um trabalho voluntário lindo. Salve, mestra. Boa noite a todos. Eu vi a reportagem, muito bom. Ah, eu gostei muito. Boa noite. Levando a mensagem, eu aprendo e me fortaleço também. Boa noite. Boa noite. O amor move, Rose. Trabalho voluntário é bom demais. Nada de medo, só amor, Padre Haroldo. Oi, Malak. Quanto tempo? Um beijão pra você. Boa noite a todos. Que lindo, Romina. Você me inspira. Obrigada, Natália. Boa noite, Ana. Boa noite, Romina querida. Gratidão ao Poder Superior por estar aqui aprendendo a ficar cada vez melhor. Ao amor exigente, especialmente a você, por seu trabalho de amor e luz. Gratidão. Romina Tour. Se a gente vai fazer. Quando acabar tudo isso, vai ter a Romina Tour. Que delícia, hein, gente? Amém, que assim seja. Momento delicado e de dor. Também estive, sou apaixonada pela Grécia, Romina, muito. Eu também, sou demais. Estranho mesmo ver aquele paraíso silenciado neste momento tão difícil que passamos. Com certeza, Romina, boa noite, boa noite. Hermosa Romina, da onde? Cheguei na melhor hora, boa noite, Romina. Selma, oi, dona Selma, a senhora tá aqui, que bom, bem-vinda. Precisamos fazer a nossa parte, conscientizar, orar, ter atitudes responsáveis. Primeira vez aqui, bem-vinda, Joyce. Também gostaria de fazer o mais rápido possível. Minha primeira vez, a dor é imensa de todos nós. Poderíamos orar no final da live. Vamos fazer sim, vai ser um momento lindo. Sandra querida, Romina, você sempre linda. Deus é muito necessário em todas as horas. Romina, lindeza, só gratidão por você. Ontem eu recaí no meu comportamento. Ontem fiquei muito nervosa por viver a manipulação dele. Boa noite, Romina. Ainda dá para se inscrever no curso Codependência Afetiva? Me manda um direct que eu não sei exatamente qual você está falando, se é o Dependência Afetiva ou o curso de Codependência. Tem um que está aberto, outro não. Manda para mim, por gentileza, um direct. Então, fui para a justiça para fazer as coisas certas. Quando ele recebeu a intimação, a casa caiu para ele. Ele achava que eu ia voltar, mas estou firme na minha decisão. Parece que não consigo confiar, muitas promessas. Estava precisando tanto ouvir isso. Hoje a angústia e a insegurança estava tomando conta de tudo, mas agora eu vou fazer diferente. Muito obrigada, Romina. Eu e meu marido recaímos com nosso ente querido. Percebemos e estamos nos reerguendo, identificando gatilhos e sabendo onde trabalhar mais. Foi bem assim ontem. Ele disse que ia num compromisso, chegou na hora, não foi. Fiquei muito mal, chorei bastante, pedi para Deus me dar luz. Levantei a cabeça e pensei, tudo continua como estava. Segui em frente, porque ele diz uma coisa e faz outra. Essa retomada de recaída, de fazer com processo inverso do comportamento, essa retomada da recaída de fazer com processo inverso da retomada de comportamento, eu não sei o que está falando exatamente, Cris, mas o processo inverso que eu quis dizer, acho que quando eu estava falando essa parte, não sei se é isso, a retomada da recaída, ao invés de
nós ficarmos nesse movimento da procrastinação, do nos afundarmos nesse movimento de introspecção, de desistência, de achar que a recaída é o final de tudo, que nós possamos fazer o processo inverso, que é ir em busca, que é olhar de uma maneira bem criteriosa para esse recorte da recaída, em que eu recaí e seguir em frente, né? Tomar conta dessa questão. Crenças disfuncionais, pode explicar? Sim, crenças disfuncionais são aquelas questões que nós acreditamos sobre nós que não têm função nenhuma, porque elas não são reais, né? Então, eu acredito que eu não sou merecedora do melhor. Por algum motivo, lá na minha infância, aconteceu algo que eu cresci acreditando que eu não era merecedora das melhores coisas. Essa crença é uma crença sem função, ou é disfuncional, ela não funciona de forma positiva, porque isso não é real, eu sou merecedora das melhores coisas, porém, como ela não tem uma função positiva, ela acaba tendo uma função negativa, porque essa crença de não ser merecedora, ela impacta na minha baixa autoestima, ela me faz ter contato com a baixa autoestima, ela não me auxilia a ir em busca de coisas boas, porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta de coisas boas. Ela me coloca em movimentos de autossabotagem, porque já que eu não sou merecedora de coisas boas, então para que eu vou lutar por coisas boas, já que eu não mereço? Então eu mesma acabo buscando situações em que eu não vou me dar bem, justamente para inconscientemente eu provar a mim mesma que eu estava certa. Então existem uma série de crenças disfuncionais, né? Mas são esses aspectos nossos que nos levam a acreditar em coisas que não são reais, mas que foram construídas ao longo da nossa vida, desde a nossa primeira infância até recentemente, né? Então, até a nossa fase adulta. Esse assunto foi tão gratificante, que bom! Nossa, quanto aprendizado! Obrigada por sempre dispor seu tempo para nós, nos ensinando. Grata pelo seu amor. Por que é tão difícil enxergar esse recorte da recaída para ser trabalhado? Porque, Mayara, normalmente nós temos um impacto muito grande quando a gente está vivenciando situações que estão permeadas pela dependência química, pelo abuso, pela relação tóxica, pela manipulação, qualquer que seja o relacionamento disfuncional que nós estejamos vivendo, esses relacionamentos, eles impactam na nossa capacidade mesmo de pensar com clareza, da nossa capacidade de decidir, da nossa capacidade de tomar decisões claras, da nossa capacidade de ter realmente racionalidade para as nossas decisões. Então, o que acontece? Quando vem uma situação como essa, eu já estou impactada por essas vivências. A minha autoestima já está baixa. Eu estou normalmente afastada emocionalmente de mim, porque a codependência me traz essa condição. A codependência normalmente me afasta de mim. Eu vivo para o externo, mas eu estou muito distanciada das minhas emoções. Faz muito tempo que não entro em contato com as minhas emoções. Então, quando vem algo como isso, vem para mim um balaio de gato. Tá tudo misturado lá dentro. Eu não consigo identificar. Então, fazer esse recorte exatamente do que foi que eu fiz é algo que normalmente precisa de uma orientação externa, né? Então, um terapeuta, um grupo de apoio, alguém em quem você confie muito, que seja alguém que não esteja contaminado pela situação, que possa te ajudar a enxergar isso, né? Alguém que esteja fora dessa perspectiva, porque dentro você tem mais dificuldade de enxergar, mas justamente por essa mistura de emoções. Lembra-se que eu já falei para vocês, inclusive a gente já fez um exercício como esse em algum dos nossos cursos, que é o exercício de nomear as emoções? Porque normalmente nós estamos na vivência da codependência com uma dificuldade imensa de nomear nossas emoções. A gente não sabe nem dizer o que a gente sente, porque são tantas emoções misturadas que eu tenho dificuldade de saber o que é medo, o que é raiva, o que é culpa, o que é o que, né? Então, no meio disso tudo, fica difícil fazer esse tal recorte. Como foi gratificante essa palestra? Live incrível, gratidão. Boa noite, tudo bem? Queria indicar um filme que tem muito nos ensinado a seguir em frente. O filme é Era Uma Vez um Sonho, com a Glenn Close. Muito obrigada.
Valeu pela indicação. Então vamos lá, agora vamos ver aqui as perguntas do nosso Facebook. Se eu recair, eu acho que é porque estou procrastinando para tomar uma atitude radical. Não sei o contexto que você está falando, Su. Que é procrastinação? Procrastinação é o fato de você sempre colocar adiante uma atitude a ser tomada. Você deixa sempre para depois. Você vai deixando as suas decisões, as suas ações para depois, mais para frente. Amanhã eu faço, depois eu faço, agora não. Isso com todos os seus comportamentos. Aqui a Leda já falou para ela. Isso, ir adiando nossas tarefas, deixando para depois. Alguém do lar Dom Bosco de Pirajuí ou algum familiar de interno? Vocês convocam as pessoas, né? Oi, Romina, parabéns, obrigada. E lá vou eu para meus apertos no peito. Mais uma vez identifiquei esse comportamento, afastamento em diversos pontos da vida. Tenho um problema muito sério com a questão do perfeccionismo. Complexo de inferioridade também cabe aí? Pode falar um pouco? Sem dúvida, Tânia. Quando a gente fala de perfeccionismo, quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando também de complexo de inferioridade. Por que que eu sou perfeccionista? Porque eu preciso alcançar altos níveis de perfeição justamente para compensar a minha inferioridade. Por que que eu preciso procrastinar? Porque para eu conseguir ser o melhor, eu preciso me preparar em demasia. Esse dia nunca chega, então vou deixando para depois, 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 depois. Então tudo isso tem como pano de fundo o complexo de inferioridade, né? E a crença do não merecimento, a baixa autoestima, que vai me colocando nesse lugar da recaída e que eu retroalimento. Então eu não mereço, eu realmente não, isso não é para mim, eu tenho mesmo é que ficar nessa situação. Complexo de inferioridade, baixa autoestima. Você é um anjo na minha vida, querida rainha dos codependentes. Seus ensinamentos me fortalecem. Rezo muito por você. Gilda, muito obrigada pelas suas orações. Fico muito feliz, viu? Antes tarde do que nunca. Boa noite. Oi. Beijo, Elaine. Boa tarde, Romina. Romina, posso fazer uma pergunta? Claro, só fazer. Pode sim. Depois dessa fala, ela responde as perguntas postadas. Boa noite, amiga linda. São lapsos. Meu filho é adicto. Está limpo já há um bom tempo. As reuniões do NA estão suspensas devido à pandemia. Enfim, ele tem uma obsessão em pedir dinheiro. Sei que ele não está a usar. Eu não sei dizer não. Como lidar com essa situação? Então, ele não está indo às reuniões de NA porque estão suspensas, mas ainda assim ele pode frequentar as reuniões tanto de NA como de amor exigente online, porque elas estão acontecendo dessa forma. Esse é um ponto, né? A questão da obsessão dele pedir dinheiro, se você der o dinheiro, você está retroalimentando a obsessão dele, né? Então é uma doença retroalimentada pelo seu comportamento da facilitação. Por outro lado, para que você consiga dizer não, você precisa trabalhar quais são as suas emoções que te dificultam esse não, né? Algo que eu costumo muito trabalhar, principalmente eu vejo isso com as mães que eu atendo, né? Que elas trazem às vezes a questão de eu sei que eu preciso mudar meu comportamento, eu sei que eu preciso dizer não. Mas não é só uma questão de mudança comportamental. Da onde vem essa dificuldade de falar não? Não é de agora. Quais foram as histórias que aconteceram com esse filho na infância, ou até na gestação, ou até antes da gestação? A história desse filho no casamento, na fase da infância, na adolescência. Da onde vem esse medo de falar não? O que está por trás desse medo de falar não? É para isso, Gracinda, que você precisa olhar. Porque no dia que você conseguir separar o seu não da sua emoção, você vai ter mais força para falar para ele. E por outro lado, quando você entender que o seu não vai dar a ele a libertação para ele começar a mudança de padrão dele, até da obsessão, também vai te dar força para isso. Por enquanto é só uma retroalimentação. Ele tem uma obsessão e você facilita. Ele tem obsessão e você facilita. Entende, Gracinda?
Neném, minha amiga irmã, virou aula de geografia, bússola e mapa agora. Os grupos de sobriedade do amor exigente estão funcionando online, sugira seu filho. A espetada foi tão direta para mim que nem perguntas tenho. Rita, por isso não esquece que a caixa de lápis de cor, não é? Entendi agora sobre a bússola e mapa para indicar os pacientes no CAPS onde eu trabalho. Eu não tinha muito entendimento sobre recaída, valeu. Boa ideia, né, Sandra? Vamos fazer um mapa com a bússola. Virei artista, estou cheia de lápis, canetinhas e várias outras no meu cantinho. Que bonitinhas. Sempre fiz questão de ser a filha perfeita, a mãe perfeita, esposa perfeita. Como fazer para mudar? Liberte-se de todas essas máscaras, né, Aline? Nós precisávamos ser a Mulher Maravilha para agradar todo mundo, agradar os filhos, agradar o marido, agradar a sociedade, agradar os pais. Nós, codependentes, somos reféns de tudo isso, mas não precisaremos ser para sempre. Né? E como que a gente começa a se libertar disso? Nos conhecendo, conhecendo nossas características positivas, sabendo que nós não precisamos agradar a todos para sermos amadas, né? Mas isso é um processo de libertação de uma máscara de cada vez. Qual máscara eu consigo tirar agora? Não preciso mais ser mãe perfeita, não preciso ser mais esposa. Aos poucos a gente vai tentando. E aí a gente vai percebendo que a gente pode sim ser amada sem ser a Mulher Maravilha, viu? Mas é um processo. Sugestão para tema, contar sobre o Padre Haroldo e sua convivência com ele. Ai, menina do céu. Ai, que tema lindo, Cláudia. É, eu vou gostar muito, muito desse tema. Muito obrigada pela sugestão. Meninas, perdão e boa noite a todos. Escrevi errado, fico muito feliz quando consigo participar. Está tudo certo, todo mundo entendeu. Tudo bem, amada. Eu tenho muita dificuldade em dizer não para o meu filho. Dizer não é libertador. Romina, você é maravilhosa, dá resposta através de outras perguntas, por isso é bom ficar atenta. Gratidão. Meninas, a gente devolve, né, as perguntas, né? Bom, vamos lá. Vocês têm agora a domingueira, né? Estão falando aqui que estão indo para a domingueira. Para todos no Boa Semana, indo para a domingueira. Você traz muita coisa, gratidão. Fica gravado, fica gravado em tudo aqui. Meninas, me ajudem lá no grupo, então, a gente pensar nessa live de oração. Eu gostaria muito de fazer isso. Se não for aos domingos, que seja um outro dia. Se for aos domingos, que seja o mais breve possível. Mas eu gostaria muito de contar com a presença de vocês para a gente poder fazer um domingo de libertação das nossas energias amorosas nesse momento. Posso contar com vocês? Se vocês quiserem, me mandem no grupo, me mandem no WhatsApp, mandem mensagem aqui no Facebook, no Instagram. Mas eu conto com vocês para a gente fazer esse movimento. Eu gostaria muito que desse certo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por hoje. Boa semana e até domingo que vem. Vamos ver o que nos espera para domingo que vem, tá bom? Beijo, gratidão, gratidão é minha. Beijo, Cláudia. Obrigada por tudo. Boa semana para vocês. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Tchau, Neuzinho.